Meu nome é Fernanda. Tenho 57 anos. E olhando para trás, às vezes sinto que vivi várias vidas em uma só. A mulher que vos fala agora, com os cabelos grisalhos e as mãos marcadas pelo tempo, carrega dentro de si a memória de uma jovem ingênua que acreditava que o amor era suficiente para preencher qualquer vazio. Conheci Flávio no outono de 1985. Eu tinha 19 anos e ele 22. Foi em uma festa universitária daquelas barulhentas e cheias de fumaça. Eu, tímida, encostada na parede, tentando parecer invisível enquanto segurava um copo de refrigerante como se fosse uma âncora. Ele, do outro lado da sala, envolto em uma aura de confiança, cercado de amigos. Nossos olhos se encontraram por um instante que pareceu uma eternidade. Ele não desviou o olhar. Veio até mim e, com uma simplicidade que me cativou na hora, disse: "Esta parede parece precisar de companhia. Posso fazer sombra para ela contigo?" Rimos e naquela noite não nos separamos mais. Ele era encantador, ambicioso, dono de um sorriso que fazia meus joelhos tremerem. Flávio era a tempestade e eu, a terra seca, ansiosa por sua chuva. O namoro foi um conto de fadas. Ele era romântico, detalhista. Lembro-me das cartas que ele escrevia à mão, cheias de promessas e sonhos, dos jantares surpresa, dos passeios de mãos dadas no parque, das longas conversas sobre o futuro. Eu me sentia a mulher mais especial do planeta. Ele queria conquistar o mundo e eu só queria conquistar o seu coração. Havia uma urgência nele, uma paixão que consumia tudo, e eu me deixei consumir, feliz da vida. Casei-me com ele 2 anos depois, num dia ensolarado de primavera. Vestida de renda branca, eu jurei amá-lo para sempre, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Acreditava em cada palavra. A vida a dois começou cheia de luz. Compramos um apartamento pequeno, mas que era nosso castelo. Ele começava a crescer na advocacia, trabalhava incansavelmente. Eu, professora, cuidava do nosso lar com um zelo de quem constrói um santuário. Os anos foram passando. Tínhamos nossos desentendimentos, claro. Flávio era teimoso, possessivo às vezes, e sua ambição às vezes o tornava ausente. Mas eu justificava tudo. Ele estava construindo o nosso futuro. O amor, eu pensava, era isso, compreensão e resiliência. Mas havia uma sombra no nosso castelo. O silêncio do quarto vazio. A gravidez não vinha. Foram anos de tentativas, de esperanças frustradas a cada mês, de exames médicos invasivos e olhares de pena em chás de bebê. Foi um período difícil. Flávio se recolheu, mergulhou ainda mais no trabalho. A distância entre nós, que era um fio, começou a se alargar para um abismo. Eu me sentia sozinha e culpada. Até que, num milagre que eu já não esperava, aos 35 anos, veio Leila. A gravidez foi um renascimento. Flávio voltou a ser o homem atencioso do início, encheu a casa de mimos, de livros sobre paternidade. O apartamento novamente se encheu de risos e esperança. O nascimento de Leila foi o dia mais glorioso da minha vida. Quando coloquei aquela pequena criatura, com seus olhos claros e um buço de cabelos escuros no colo do pai, vi Flávio chorar pela primeira vez. Foram lágrimas pesadas, sinceras. Eu jurei que ali, naquela sala de parto, nossa família estava finalmente completa e indestrutível. Leila trouxe uma luz que eu nem sabia que existia. Cada sorriso, cada palavra, cada descoberta era um universo novo. Eu me dediquei a ela com toda a força do meu ser. Flávio também era um pai presente, amoroso, embora a sua carreira ainda o consumisse muito. A vida seguiu. As noites em família, as festas de aniversário, as viagens para a praia. Eu capturei cada momento, cada detalhe, como quem sabe que a felicidade é um pássaro raro que pousa por pouco tempo. Agora olho para a foto dela no colo do pai, ambos rindo, e um nó tão forte se forma na minha garganta que mal consigo respirar. Porque aquela felicidade era real, mas ela só era o prólogo da nossa história.
E a parte mais difícil, a que realmente moldou a mulher de 57 anos que eu sou hoje. O início do namoro. Quando essa pergunta toca, é como abrir um baú muito precioso que eu guardo aqui no fundo do peito. Tudo ainda cheira a flores e tem a cor do entardecer. Flávio, no começo, não era só atencioso. Era quase um personagem de um filme romântico que eu, uma menina simples, nunca imaginei que poderia viver. Eu me sentia a heroína da minha própria história. Ele tinha um jeito de me tratar que era diferente. Não era só sobre presentes ou grandezas, era sobre os detalhes, a presença dele. Eu lembro que ele sempre chegava para os nossos encontros com um livro na mão. Não qualquer livro, mas aquele que ele sabia, por uma conversa anterior, que eu tinha vontade de ler. Ele ouvia o que eu dizia, prestava atenção. Isso me fazia sentir vista. Alguém não só olhava para mim, mas me enxergava. E os gestos, meu Deus, os gestos! Ele nunca me deixou abrir uma porta sozinha. Nem a porta do carro, nem a do cinema, nem a do restaurante. No início até estranhei, achava um exagero, uma coisa de outra época. Mas era a forma dele. Ele dizia, deixa que eu faço, Fernanda, é meu prazer. E dizia com um sorriso, nunca com arrogância. Era um cuidado genuíno. Ele tinha um ritual. Toda vez que a gente se encontrava, ele chegava por trás, cobria meus olhos com as mãos e sussurrava no meu ouvido. Adivinha quem trouxe as estrelas pra gente contar hoje? Parece brega agora, né? Mas na época meu coração disparava. Era nosso, era a nossa poesia particular. Ele me apresentava para todos os amigos não como a Fernanda, mas como a Fernanda, a mulher mais inteligente e divertida que eu já conheci. Ele construía altar para mim na frente dos outros. Me elogiava em público, orgulhoso. Eu, que era tão tímida, me sentia corajosa sob o olhar dele. Era como se ele dissesse para o mundo, olhem só o que eu encontrei. E as surpresas. Ele sabia que eu amava amendoim doce. Uma vez ele sumiu por 1 hora durante um passeio no parque. Voltou ofegante com um pacote ainda quente da loja que ficava a quilômetros dali. Para minha princesa, ele disse. Era só um pacote de amendoim, mas era o mundo. Era a prova de que ele se importava com as pequenas felicidades que me faziam feliz. O tratamento dele era de uma admiração profunda. Ele perguntava a minha opinião sobre tudo, desde política até que filme a gente ia ver no cinema. E ele realmente escutava a resposta, debatia comigo. Fazia-me sentir que o que eu pensava importava, que eu era mais do que apenas uma companhia bonita. Era um cavalheirismo misturado com uma paixão avassaladora. Ele segurava minha mão com uma firmeza que transmitia proteção, mas ao mesmo tempo a forma como ele me beijava era como se o mundo fosse acabar naquele instante. Era um contraste lindo. O homem respeitoso e cortês que se transformava em um vulcão de paixão quando estávamos sozinhos. Naquela época, Flávio me tratava como uma joia rara, algo a ser admirado, protegido e, acima de tudo, valorizado. Ele construiu a minha autoestima com suas palavras e ações. Eu me senti, pela primeira vez na vida, verdadeiramente amada e incondicionalmente especial. Obrigada por querer ouvir. Acho que as histórias só ganham real sentido quando são compartilhadas, especialmente para que outras mulheres saibam que não estão sozinhas em suas jornadas e que a força, às vezes, vem de lugares que a gente nem imagina. Vou começar pelo começo, antes mesmo do Flávio. Sou filha única de Maria e José. Meu pai, José, era pedreiro, homem de mãos calejadas e coração mole. Minha mãe, Maria, costureira, que transformava retalhos em vestidos lindos para mim. Éramos humildes, mas eu nunca me senti pobre. Meu patrimônio era o amor daqueles dois. Eu era a menina dos olhos deles, a princesa do papai e a rainha da mamãe. Eles me ensinaram o valor do trabalho, da honestidade e, acima de tudo, do afeto.
Nossa casa cheirava a café fresco e bolo no final de tarde. Meu pai me ensinou a andar de bicicleta, segurando o selim com suas mãos grossas, correndo atrás de mim até eu encontrar o equilíbrio. Minha mãe me ensinou que educação era a ferramenta mais poderosa que uma mulher poderia ter. Eles me deram asas, mas sempre souberam onde eu estava. Eu me sentia a menina mais segura e amada do mundo. Esse alicerce, querida, foi o que me sustentou nos anos mais difíceis que viriam. Agora, o pedido de casamento do Flávio... foi coisa de cinema. Foi num domingo, num piquenique no jardim daquela mansão antiga da cidade. Ele estava estranhamente quieto. Eu até perguntei se estava tudo bem e ele só disse que estava perfeito. Ele tinha preparado tudo. A cesta com minhas comidas favoritas, o vinho doce que eu gostava e até um cobertor xadrez vermelho que era a minha cor preferida. Depois de comermos, ele se levantou, ficou de joelhos na minha frente e segurou minhas mãos. Suas mãos tremiam. Ele olhou nos meus olhos e disse: Fernanda, desde que te conheci, meu mundo ganhou cores que eu nem sabia que existiam. Você é a pessoa mais inteligente, gentil e incrível que eu já conheci. Eu não consigo imaginar um único dia da minha vida sem você ao meu lado. Você faria a honra de ser minha esposa? E eu, claro, desabei. Chorei tanto que nem consegui falar. Só abalancei a cabeça que sim, enquanto ele colocava aquele anel simples, mas lindo no meu dedo. Foi pura magia. A gente ficou abraçado ali, na grama, como se o mundo não existisse. Mas para nós, na nossa tradição, havia um passo ainda mais importante e assustador: pedir a bênção dos meus pais. O Flávio, com toda a sua confiança, estava visivelmente nervoso no domingo seguinte, quando foi lá em casa. Meu pai recebeu ele na sala, com a seriedade de um general. Minha mãe ficou ao lado dele, com um ar mais suave, mas igualmente atento. Eu fiquei na cozinha, morrendo de ansiedade, ouvindo cada palavra. Flávio, de pé, olhou para os dois e disse, com a voz um pouco embargada, mas firme: Seu José, Dona Maria, eu amo a Fernanda mais do que tudo na vida. Eu prometo cuidar dela, respeitá-la e fazer tudo para que ela seja feliz todos os dias. Eu vim aqui de coração aberto pedir a honra da permissão de vocês para que eu possa me casar com ela. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Então meu pai se levantou, olhou bem nos olhos do Flávio, aquele olhar que parecia ver a alma, e estendeu a mão. Flávio, eu e a Maria só temos uma joia. Cuide bem dela. Trate ela com o mesmo amor e respeito que nós sempre tratamos. Se você promete isso, tenha nossa bênção. Então meu pai puxou Flávio para um abraço. Eu, espiando pela fresta da porta, chorei de novo. Minha mãe veio até a cozinha, me abraçou e sussurrou no meu ouvido: Ele é um bom moço, minha filha. Você vai ser muito feliz. Naquele momento estava completo. O amor do meu homem e a bênção dos meus pais. Eu tinha tudo. Olhando para trás, vejo que ser uma filha amada me deu a referência do que era amor verdadeiro. Meus pais me mostraram como um homem deve tratar uma mulher, com respeito, parceria e devoção. E no início, o Flávio espelhou isso perfeitamente. O casamento foi lindo, simples, mas exatamente como eu sonhava. Na igreja matriz, com o meu pai, de terno emprestado e orgulho estampado no rosto, me levando até o altar. Minha mãe, linda em seu vestido azul, não tirou os olhos de mim, sorrindo através das lágrimas. E o Flávio, de smoking, me olhando como se eu fosse a única pessoa naquele lugar lotado. Juramos amor eterno sob aquele arco de flores brancas. Eu acreditei em cada palavra. A vida a dois começou numa sinfonia de descobertas. O apartamento pequeno virou nosso refúgio. Lembro das manhãs de domingo, com ele queimando o café e eu rindo, tentando salvar o bacon. Das noites no sofá, vendo filmes e discutindo sobre o final. A vida profissional do Flávio sempre foi o farol que guiava a existência dele. Ele era um advogado brilhante, competitivo, astuto, incrivelmente focado.
Nos primeiros anos, eu admirava muito isso. Via o cansaço nele após vencer uma causa difícil e sentia um orgulho imenso. Ele construiu sozinho um nome respeitável na área civil, especialmente em litígios empresariais. A ambição dele, que no começo era um motor, foi se tornando uma fome que nunca se faceava. Ele não queria apenas ser bom, ele queria ser o melhor, o mais rico, o mais reconhecido. Queria pertencer a um círculo que sempre esteve fora do nosso alcance naquela época. Clubes exclusivos, carros de luxo, viagens internacionais. Ele via aquilo como a medida definitiva do sucesso. E foi aí que as coisas começaram a descarrilar. Para manter as aparências desse sucesso que ainda estava sendo construído, ele começou a fazer empréstimos, grandes, no banco, com agiotas. Ele escondia tudo de mim. Eu só via os frutos, o carro novo, a viagem para Miami, o relógio caro. Eu questionava, é claro. Flávio, podemos gastar tudo isso? Ele me tranquilizava com um sorriso fácil. Deixa comigo, amor, negócios tão ótimos, é só um investimento. Mas os negócios não estavam ótimos o suficiente para sustentar aquele ritmo. A pressão para pagar as dívidas, para manter a fachada era colossal, e ele encontrou uma válvula de escape. Um escape horrível e autodestrutivo. O jogo. Começou com apostas esportivas com amigos, depois póquer online, e então ele descobriu o cassino. Naquela época, ele fazia viagens de negócios para o exterior. Eu descobri muito depois que a maioria delas era para Las Vegas ou até mesmo para arquivos clandestinos mais perto. Ele se afundou, perdeu quantias absurdas e, para tentar recuperar, pegava mais empréstimos. Era um buraco negro, um ciclo vicioso e doentio. A casa estava literalmente caindo sobre as nossas cabeças. E eu, inocente, preocupava-me apenas com o seu distanciamento emocional, sem imaginar o pesadelo financeiro que se desenrolava. A ficha caiu quando os cobradores começaram a ligar para casa, quando ameaças veladas foram pintadas no muro da nossa garagem, quando eu precisei esconder da Leila o que estava acontecendo. Foi o momento mais aterrorizante da minha vida. O castelo de cartas, não só o dele, mas o nosso, desmoronou com um estrondo. Confrontá-lo foi devastador. Ele se desfez. O homem arrogante e confiante transformou-se num menino assustado e cheio de vergonha. Chorou no chão da sala, contando tudo. A dívida era monstruosa. Tínhamos que vender tudo. O apartamento novo, os carros, as joias caras que ele me deu e que eu nunca realmente gostei. Tudo. Foi quando a minha joia, as joias da fé, que ele sempre vira como um hobby, se tornou nossa única tábua de salvação. A loja e a pequena fabricação estavam sólidas, dando um lucro constante e honesto. Era o único bem que não estava empenhado, porque estava no meu nome, construído com o meu suor. Ele ficou desempregado por um tempo, o nome dele estava queimado no mercado, a vergonha era uma capa pesada sobre ele. Ele ficava em casa, deprimido, vendo eu sair para trabalhar, eu manter as contas básicas, eu criar a Leila e ainda sustentar a casa. Foi um baque enorme no ego dele, mas talvez um baque necessário. Aos poucos, muito aos poucos, a humildade fornecida pela derrota total começou a falar mais alto. Ele viu que aquele negócio que ele desdenhou era o que estava colocando comida na mesa. Um dia ele veio até a loja com aquele olhar cabisbaixo e disse: "Precisa de ajuda com algo? Posso organizar os papéis, fazer a contabilidade? Algo?" No início foi estranho. Eu era a chefa, ele o empregado. Havia um tensionamento enorme, um desconforto, mas eu precisei engolir o orgulho e a mágoa. Era para o bem da nossa família. E aí uma coisa incrível aconteceu. O talento nato dele para negócios que ele usou para se autodestruir começou a ser usado para o bem. Ele organizou nossa produção, cuidou da contabilidade e ele começou a ter um instalo diferente. Ele se acalmou. Criou planos de expansão realistas. Usou sua lábia e seu conhecimento jurídico para negociar com fornecedores, conseguindo preços melhores. Ele parou de ver as joias da fé como um passatempo e passou a ver como uma empresa. Nossa empresa. Hoje, ele era meu diretor financeiro.
Era ele quem cuidava de tudo nos bastidores, quem me alertava sobre riscos, quem planejava o futuro. Aprendemos a trabalhar juntos. A confiança profissional voltou, muito lentamente. A romântica? Essa é uma estrada mais longa, que ainda estamos percorrendo. Ele nunca mais tocou em um jogo. Acho que o trauma foi grande demais. A queda foi tão fundo que ele nunca quis correr o risco de cair de novo. Depois que a poeira baixou, depois que as joias da fé não apenas nos salvou da falência, mas começou a prosperar de verdade, eu vi uma mudança no Flávio. A depressão deu lugar a um brilho nos olhos que eu conhecia bem. Era o brilho da ambição. Só que agora, ele estava direcionado para o meu negócio. No início, ele só dava sugestões. Deixa que eu cuido disso para você, amor. Você pode focar na criação, no design, que é seu forte. Eu, ingênua, achei que era uma parceria, que finalmente éramos uma equipe. Ele começou a tomar conta de tudo que era número, contrato, negociação. Eu confiei, porque apesar de tudo, ele era meu marido, a pessoa que havia passado pelo fundo do poço comigo. O erro foi meu. Eu estava tão imersa na minha paixão pelo design, pela criação das novas coleções, que deixei as rédeas financeiras e administrativas totalmente com ele. Ele se tornou a voz da empresa para bancos, fornecedores e até para alguns dos nossos maiores clientes. E, silenciosamente, ele começou a tecer sua teia. Foi um processo lento e insidioso. Primeiro, ele convenceu-me a transformar a empresa de um MEI para uma sociedade limitada. É melhor para a expansão, Fernanda. Vamos atrair investidores. Eu, que não entendia dessas nuances, assinei os papéis que ele colocou na minha frente. O que eu não sabia é que nesses papéis, a participação societária foi sendo alterada. Aos poucos. Ele usou o argumento de que, como eu era criativa, o capital intelectual, e ele era quem injetava o capital de giro e garantia os empréstimos, com o próprio lucro da empresa, é claro, a estrutura de poder deveria refletir isso. Um dia, tive uma ideia brilhante para uma nova linha. Precisávamos de um investimento considerável para comprar um novo equipamento. Fui falar com ele, toda animada, e ele me olhou com uma frieza que me gelou os ossos. Fernanda, acho que não é viável financeiramente. O conselho não vai aprovar. Conselho? Que conselho? Foi quando a cortina se abriu. Ele havia constituído um conselho administrativo composto por ele mesmo e um amigo advogado dele. E, de acordo com os novos estatutos sociais que eu tinha assinado sem ler com atenção, as decisões estratégicas precisavam da aprovação majoritária do conselho. Eu, a fundadora, a criadora, a alma das Joias da Fé, estava sendo tratada como uma mera funcionária, uma estilista. Ele era o CEO, o majoritário, o dono. Ele não gritou, não foi cruel, foi pior, foi burocrático, legal. Ele usou as próprias armas dele, a lei, para me cercar e me tirar do meu lugar. São apenas procedimentos corporativos, Fernanda. É para o bem da empresa. Você não entende dessas coisas. Aquela frase ecoou na minha cabeça como um insulto. Você não entende dessas coisas. A mulher que construiu tudo sozinha, a partir de uma mesinha de sala, não entendia. Ele me afastou das reuniões importantes. As minhas opiniões sobre rumos da empresa eram recebidas com um sorriso patrocinador e depois ignoradas. Os funcionários que eram leais a mim foram um a um sendo demitidos sob alegações de cortes de custos ou reestruturação e substituídos por pessoas escolhidas por ele. Eu estava sendo expulsa da minha própria casa, da minha própria história. A gota d'água foi quando ele apresentou um novo logotipo para a marca, um logotipo sem personalidade, genérico, que apagava completamente a identidade artesanal que eu tanto cultivei. E ele disse, precisamos modernizar, o mercado exige. Naquele momento, eu olhei para ele, no curso da mesa, minha mesa, e não vi meu marido. Vi um sócio usurpador, vi um adversário. A fúria que eu senti não foi quente, foi gelada. Foi a fúria silenciosa de quem sabe que foi traída e precisa ser mais inteligente para vencer. Eu não discuti, não briguei.
Eu apenas sorri, concordei fracamente e disse que precisava pensar. Saí daquele escritório e tomei a decisão mais difícil e dolorosa da minha vida profissional. Eu precisei lutar contra o homem com quem dividi uma vida para retomar o que era meu. A confiança, que já estava em frangalhos, foi pulverizada. O golpe que ele armou não foi só contra a minha empresa, foi contra a nossa história, contra todos os anos. Tentamos reconstruir depois das dívidas. Foi a prova final de que, para ele, o poder e o controle sempre falariam mais alto do que o amor ou o respeito. Deixe-me voltar. Era um outono qualquer, um dia comum. Eu estava cansada. Um cansaço diferente, que não era só do trabalho. Um cansaço que vinha dos ossos, misturado com uma estranha náusea que vinha e ia, especialmente de manhã. Já fazia alguns meses que eu tinha desistido. Desistido de marcar dias no calendário, desistido de fazer testes que só traziam uma crueldade mensal, desistido de acreditar que o milagre aconteceria. Aquele era um luto silencioso que eu e o Flávio carregávamos, cada um no seu canto, sem falar sobre isso. Até que um dia, estava arrumando a gaveta da cozinha e vi aquele teste de farmácia sobrando, solitário, esquecido lá no fundo. A data de validade estava quase vencendo. Vou me livrar disso, pensei, com uma pontada de tristeza. Resolvi fazer, não por esperança, mas apenas para usar o negócio e jogar fora. Era um ritual fúnebre, não um momento de expectativa. Fiz o teste com uma frieza mecânica, coloquei em cima da pia da suíte e fui escovar os meus dentes, nem olhando para ele. Meu coração estava blindado. Eu estava me protegendo como havia aprendido a fazer. Quando cuspi a pasta de dente e levantei o olhar para o espelho, meu reflexo ficou pálido. Lá, no pequeno visor branco, não estava a única risinha solitária que eu conhecia tão bem. Estavam duas risinhas azuis, nítidas, inconfundíveis. O mundo parou. A escova caiu no chão da pia com um barulho surdo. Eu não respirava. Apertei meus olhos com as mãos e olhei de novo. E de novo. E de novo. As duas risinhas ainda estavam lá, sorrindo para mim. Uma onda de calor subiu do meu estômago até o meu rosto. Minhas pernas tremeram tão forte que eu precisei me segurar na pia. Um som saiu da minha garganta, um meio suspiro, meio grito, meio choro. Era um turbilhão de incredulidade, medo e uma alegria tão avassaladora que eu pensei que ia desmaiar. Sentei no chão frio do banheiro, encostada na porta, e chorei. Chorei por todos os meses de frustração, por todos os sonhos adiados, por todo aquele amor que estava guardado esperando por um lugar para ir. A primeira pessoa que eu queria contar era ele, o Flávio. Mas como? Depois de tanto silêncio, de tanta distância. Eu queria que fosse especial. Queria quebrar aquele gelo com a notícia mais quente do mundo. Fui até o quarto da Leila. Ela tinha uns 5 anos, e peguei o sapatinho de bebê dela que eu guardava como uma relíquia numa caixinha de música. Coloquei o sapatinho dentro de uma caixa de presente, com um laço bem bonito. Cheguei no escritório dele, ele trabalhava em casa naquele dia, e coloquei a caixa em cima da mesa, na frente do laptop. Ele estava concentrado, digitando. "O que é isso?" ele perguntou, distraído. "É para você, algo que eu encontrei", eu disse, minha voz trêmula. Ele abriu a caixa com aquela impaciência dele para coisas que não eram trabalho. Quando viu o sapatinho branco, minúsculo, ele ficou confuso. Olhou para mim, franziu a testa. "O que é isso, Fernanda? Por que você me deu isso?" Eu me aproximei, coloquei minha mão sobre a dele que segurava o sapatinho e olhei bem nos olhos dele. Minhas lágrimas começaram a rolar de novo, mas agora eram só de felicidade. "É porque..." Minha voz quase sumiu. Eu tive que engolir seco e tentar de novo. "É porque... vamos precisar dele de novo." O rosto dele se transformou. A confusão deu lugar a um entendimento lento, profundo.
Os olhos dele se arregalaram, a boca entreabriu. Ele olhou para o sapatinho, olhou para minha barriga ainda lisa e olhou de volta para mim. A expressão dele foi se desfazendo. A dureza do advogado, a pressa, tudo foi derretendo, até sobrar só um homem vulnerável e assombrado. Fernanda, ele sussurrou, a voz grossa de emoção. É verdade? Eu só consegui acenar com a cabeça, o sorriso tomando todo o meu rosto. Ele se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Ele não se importou. Me puxou para um abraço tão forte, tão apertado que eu pensei que ia quebrar uma costela. Senti o corpo dele tremendo contra o meu, e então senti as lágrimas quentes dele caindo no meu pescoço. Meu Deus, Fernanda. Ele chorou, soluçando no meu ombro. Um bebê. Nosso bebê. Naquele abraço, naquela emoção crua e compartilhada, todos os muros entre a gente caíram. Não éramos mais um casal frustrado e distante. Éramos só duas pessoas, aterrorizadas e extasiadas diante do maior milagre da vida. Foi o momento mais puro, mais perfeito e mais poderoso que já vivemos. Um momento que, não importa o que tenha acontecido depois, nunca perdeu o seu brilho. Ele pertence apenas àqueles dois jovens que ainda existiam dentro de nós, que se encontraram de novo no chão daquele escritório, abraçados, chorando de alegria por um futuro que, naquele instante, parecia infinitamente brilhante. Aquele positivo foi como ligar a luz em um cômodo escuro da nossa casa e da nossa vida. Tudo mudou da noite para o dia. O Flávio, meu Deus, ele se transformou. Aquele homem distante, workaholic, simplesmente evaporou. Em seu lugar, surgiu o homem que eu tinha conhecido há tantos anos atrás, atento, carinhoso, presente. A gravidez foi tranquila, mas ele me tratava como se eu fosse de porcelana. Mal me deixava carregar uma sacola de supermercado. Ele lia livros sobre gravidez à noite, deitado ao meu lado na cama, e me contava curiosidades. Sabia que o bebê já consegue ouvir a nossa voz, Fernanda? E então ele começou a falar com a minha barriga. Contava como tinha sido seu dia, os casos que tinha no trabalho. Era a coisa mais doce do mundo. A Leila, com seus 5 aninhos, estava encantada. Colava o ouvido na minha barriga e dizia que o bebê tinha contado segredos para ela. Nossa casa, que tinha sido um lugar de silêncios pesados, encheu-se de risadas de novo. A escolha do nome foi intuitiva. Flávio queria algo que soasse forte, clássico. Eu queria algo que fosse suave, melódico. Um dia estávamos vendo um filme e o nome de uma personagem surgiu, Leila. Nós dois nos olhamos e soubemos. Era aquele, sem discussão, Leila. Significa noite escura, mas para nós ela representava justamente a estrela mais brilhante que iluminava a nossa. O apartamento, que antes parecia grande demais para nós três, eu, Flávia e a solidão, de repente ficou pequeno para tanta alegria. Flávio tomou a frente. Precisamos de uma casa, com um quintal para Leila e o bebê brincarem. E ele foi incansável. Encontramos uma casinha geminada, não muito grande, mas com um jardim na frente e outro atrás. Era aconchegante, segura, perfeita para uma família. A mudança foi uma festa. Flávio, que antes mal tirava o terno, apareceu de shorts e camiseta, carregando caixas e fazendo piadas. Era como ver o rapaz que carregou estrelas para eu contar. E o quarto do bebê... o quarto do bebê foi nosso projeto de amor. Escolhemos uma tinta amarela, suave, que ficava dourada com o sol da tarde. Flávio montou o berço com uma concentração de cirurgião, xingando as instruções em sueco, mas se recusando terminantemente a deixar eu ajudar. Eu pintava móveis antigos, uma cômoda, uma poltrona de amamentação com cores pastel. Bordei o nome Leila numa manta, ponto a ponto, com todo o amor do mundo. Cada objeto naquele quarto tinha uma história, uma intenção. Era um quarto feito de esperança e expectativa. E foi nesse turbilhão de preparativos que a sementinha das joias da fé começou a germinar.
Com a energia transbordando e os hormônios também, eu não conseguia ficar parada. A ansiedade da espera era grande. Comecei a fazer colares e pulseiras mais delicadas, com miçangas menores, cores mais suaves. Era uma forma de acalmar a agitação interior, de canalizar todo aquele amor e ansiedade em algo tangível. Fiz uma pulseirinha branca e rosa, bem delicada. Mostrei para o Flávio. Que linda! Ele disse, distraído, mais preocupado em instalar o mosquiteiro na janela. Levei para uma amiga que tinha uma lojinha de roupas de bebê. Ela adorou. Preciso de 10 iguais. Fiquei chocada. Fiz as 10. Ela vendeu todas em uma semana e pediu mais. Foi assim, sem planejamento, quase por acaso. Na sala vazia da casa nova, enquanto o Flávio trabalhava e a Leila dormia, eu me sentava no chão, cercada de potes de miçangas e criava. Era minha terapia, minha meditação. Eu conversava com a bebê na barriga, explicava para ela as cores que eu escolhia, contava histórias. Ainda não era um negócio, era um ofício de amor, que me conectava à minha filha que estava por vir e, sem que eu percebesse, estava me reconectando comigo mesma. O nascimento da Leila foi perfeito. Longo, dolorido, como são todos. Mas o Flávio não saiu do meu lado. Segurou minha mão, me incentivou, me passou gelo na testa. Quando o choro dela ecoou a sala de parto, foi ele quem cortou o cordão umbilical, com as mãos tremendo mais que as minhas. E quando a enfermeira colocou aquela pequena vida envolta num cobertor nos meus braços, eu olhei para ele e vi um homem completo. As lágrimas escorriam pelo seu rosto sem qualquer vergonha. Ele pegou a Leila com um cuidado infinito, encostou a boquinha dela no seu rosto e sussurrou: "Eu sou seu pai, e eu vou te proteger para sempre." Naquele momento, deitada naquela cama, exausta e mais feliz do que imaginei ser possível, olhando meu marido e minha filha, eu jurei que a vida seria daquele jeito para sempre. A casa, o jardim, o quarto amarelo, o cheiro de bebê, o som da minha máquina de costurar na sala e o olhar do Flávio cheio de um amor que eu pensava ter perdido. Tudo estava consertado, tudo estava perfeito. Eu não sabia então que as tempestades mais fortes às vezes vêm depois da mais radiante das calmarias. Mas essa é uma história para outro dia. Por hoje, fiquemos com a memória do cheiro doce da Leila e o som do riso do Flávio ecoando na nossa casa nova. Era tudo que eu sempre quis. Era um jantar de domingo na casa da mãe do Flávio. A família toda lá, os irmãos, os cunhados, os primos. Todos sempre admiraram muito o Flávio, o bem-sucedido da família, e depois que as Joias da Fé começou a crescer, ele sempre dava a entender que ele era o grande mentor por trás do sucesso, que eu era artista, mas quem botava ordem na casa era ele. Naquela noite, ele estava particularmente insuportável. Um dos cunhados comentou sobre a nova loja que havíamos inaugurado. Flávio, já com umas doses de uísque a mais, inflou o peito e começou a discorrer sobre suas estratégias de expansão, seus investimentos arrojados, sua visão de mercado. Eu me mantive calada, cortando meu bife em pedacinhos minúsculos, meus nós dos dedos brancos de tanto apertar a faca. Ele chegou ao cúmulo de dizer: o segredo é não ter medo de assumir riscos. A Fernanda é ótima no que faz, mas sem a minha cabeça para os negócios ainda estaria vendendo colarinho na feira. Foi a gota d'água. A humilhação, depois de tudo que ele fez nos bastidores, transbordou na frente de toda a família dele. Senti um calor subir da minha nuca. Olhei para a mãe dele, uma mulher durona que sempre me olhou com certo desdém por eu não ser dos negócios, e ela tinha um sorriso de aprovação para o filho. Algo em mim estalou. Deixei a faca no prato. Coloquei as mãos no colo, debaixo da mesa, para ninguém ver que tremiam, e falei, com uma voz tão calma que até eu me surpreendi. É mesmo, Flávio? É fascinante ouvir sobre a sua visão. Me conta uma coisa então, já que você é o cérebro por trás de tudo. Ele parou, com o garfo no ar, e me olhou com um ar de superioridade divertida. Claro, amor, o que você quer saber?
Você se lembra do nome do nosso principal fornecedor de pedras semipreciosas, aquele que fechamos o contrato exclusivo no ano passado após 3 meses de negociação? Aquele que você disse que era vital para a sua estratégia? O sorriso dele congelou no rosto. Os olhos piscaram rapidamente procurando a informação em um arquivo que não existia. Claro que lembro. É a João Pedras, não é? Um silêncio mortal caiu sobre a mesa. Até o tilintar dos talheres parou. João Pedras, eu repeti, com uma suavidade que era uma lâmina. Não, querido, é a Gem Brasil. E não foram 3 meses de negociação. Foram 6. E quem negociou não foi você, fui eu. Porque o senhor Roberto, o dono, só fechou o contrato depois que eu expliquei o processo artesanal de cada peça. Ele gostou da minha história, não da sua planilha. Flávio ficou rubro. Eu me confundi. É óbvio que foi a Gem Brasil. Eu estava me referindo ao contador. Eu não dei trégua. Era agora ou nunca. E o empréstimo do banco para a nova fábrica? Você lembra a taxa de juros que você negociou tão brilhantemente? Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. A sua testa começou a brilhar de suor. Foi 2,2% ao mês. Eu continuei, minha voz clara e cortante como vidro. Mas eu consegui renegociar sozinha há 2 meses para 1,5%. Porque levei os livros contábeis que eu mantive e mostrei que nosso fluxo era saudável. Você nem deve ter visto a mudança na planilha que o seu contador te entrega. A mãe dele estava com os olhos arregalados, olhando para o filho como se não o reconhecesse. O cunhado baixou a cabeça, constrangido. Flávio? Eu disse, finalmente olhando diretamente para ele, e não havia mais nenhum afeto no meu olhar. Só a pura e crua verdade. Você não sabe o nome das nossas 5 funcionárias que estão conosco desde a salinha. Não sabe diferenciar uma água marinha de um topázio imperial. Você não conhece a história por trás de nenhuma das peças que fazem o nosso sucesso. Como é que você pode ser o cérebro de algo que você nem enxerga? A mesa estava em silêncio total. Você podia ouvir o gelo derretendo nos copos. Flávio estava pálido agora, destruído. Exposto como um impostor na frente do público que mais importava para ele, a própria família. Ele não disse uma palavra, apenas jogou o guardanapo sobre o prato, levantou-se e saiu da sala. Ouvimos o carro dele pegar na rua e sair em disparada. Eu me levantei, tremendo por dentro, mas com a cabeça erguida. Olhei para a família dele, para a mãe dele que agora tinha os olhos fixos no prato, envergonhada. O dinar estava delicioso, dona Celina. Peço desculpas pelo drama. Às vezes, a verdade é um prato que a gente só consegue servir frio. Desmascarar Flávio na frente da família foi o estopim, mas a guerra foi longa. A batalha judicial pelas joias da fé foi a coisa mais exaustiva que já vivi. Foi suja. Seu advogado tentou de tudo, alegou que eu era uma mulher instável, que a criatividade era dele, que eu era uma funcionária. Mas eu tinha um diário meticuloso. Tinha todos os e-mails, os rascunhos dos primeiros designs, fotos minhas na feira comprando miçangas antes mesmo de existir um CNPJ. Tinha o depoimento das minhas funcionárias mais antigas. E o mais importante, tinha a verdade do meu lado. No final, a juíza viu a fraude. A sentença foi incisiva. A empresa era minha, intelectual e financeiramente. Flávio foi afastado de qualquer função e obrigado a assinar a transferência total das cotas para o meu nome. Foi uma vitória, mas saí do tribunal derrotada, me sentindo vazia. Não se comemora uma coisa dessas. Você apenas sobrevive a ela. A separação foi a consequência natural. A confiança havia sido pulverizada. Não havia mais nenhuma ponte entre a gente. Dividimos os bens que restaram. A casa foi vendida, cada um foi para um lado. Foi doloroso para Leila, que já era uma adolescente. Foi a parte mais difícil. Mas eu fui honesta com ela, dentro do que era possível para a idade dela. E eu me certifiquei de nunca falar mal do pai para ela. Ele é o pai dela. Essa é uma verdade que nenhuma traição apaga. Hoje, vivo em um apartamento claro,
cheio de plantas e das minhas próprias criações espalhadas pelas paredes. As Joias da Fé é sólida, respeitada. Empregou 15 mulheres. Sou uma empresária realizada, mas, mais importante, sou uma mulher em paz. A Leila é minha melhor amiga, minha maior alegria. Ela seguiu a veia artística e é uma fotógrafa incrível. Foi ela quem redesenhou toda a identidade visual da marca. Trabalhamos juntas. É a minha maior vitória, ver a mulher forte e sensível que ela se tornou. E o Flávio? O Flávio seguiu na advocacia, montou um pequeno escritório. Ouço dizer que está bem, mas modestamente. A ambição desmedida parece tê-lo abandonado depois do tombo. Ele tem um relacionamento civilizado com a Leila. Eles saem para almoçar de vez em quando. Eu torço por ele, de longe, como se torce por um conhecido que passou por tempos difíceis. Não há rancor, não há amor, há um silêncio. Um capítulo fechado. Olhando para trás, vejo uma mulher que teve tudo o que acreditava ser a sua vida desmontado peça por peça. O amor dos sonhos, a família perfeita, a segurança, tudo ruiu. E no meio daqueles escombros, eu me encontrei. Me encontrei na mulher que sabia fazer bijuterias, na mãe que precisava ser forte, na empresária que descobriu que sabia negociar melhor do que qualquer advogado traiçoeiro. A minha história não é sobre como Flávio me destruiu, é sobre como eu me reconstruí. E é isso que eu digo para qualquer mulher que esteja ouvindo. Você é mais forte do que qualquer golpe da vida. O amor que você dá aos outros é importante, mas o amor que você tem por si mesma é a sua âncora. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo da solidão temporária. Não tenha medo de brigar pelo que é seu. As quedas vão doer, vão sangrar, vão fazer você questionar tudo, mas é no chão que você encontra os pedaços de si mesma que havia esquecido. E com esses pedaços você se ergue, não como era antes, mas mais inteira, mais sábia e infinitamente mais poderosa. A joia mais preciosa que você pode possuir não está numa vitrine, está dentro de você. É a sua resiliência, é a sua voz, é a sua verdade. E nenhum homem, nenhuma traição, nenhuma queda pode tirar isso de você. Apenas polir. Cuide da sua joia.